Eu vou dar início a uma série, a Bíblia, e ao longo desta série estarei transmitindo o conteúdo da palavra de Deus para aquele que, não a conhecendo, possa compreender o propósito das Escrituras. Venha comigo nesta jornada. Nós temos aqui diante de nós a Bíblia Sagrada. Esta Bíblia, ela é dividida no Antigo e no Novo Testamento. O Antigo Testamento é formado por 39 livros. O Novo Testamento é formado por 27 livros. O objetivo deste livro é declarar, ele é a revelação escrita de Deus acerca da vontade de Deus para com os homens. Este livro, então, ele tem o propósito de ser, na nossa linguagem, na nossa condição de compreensão, a revelação que Deus tem no seu relacionamento para com a humanidade. Quando nós abrimos a Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, o versículo 21, nós encontramos que estes homens falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito do Senhor. Diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Isso significa que em torno de 40 homens, em um período de 1.600 anos, foram inspirados por Deus, levantados por Deus, para escrever esse livro que denominamos Bíblia. Este livro foi escrito no seu Antigo Testamento na língua hebraica e aramaica e no Novo Testamento na língua grega. Observando que o livro Bíblia, este nome, é um nome grego que significa livro ou rolo. Ele é uma designação dada pelos cristãos acerca deste livro, mas do ponto de vista genérico, ele significa Bíblia, qualquer coleção de livros e rolos importantes. Então aqui nós temos uma biblioteca, uma coleção de livros e rolos importantes. Nós temos a Bíblia dividida em Antigo e Novo Testamento. A palavra testamento, ela vem do latim e significa pacto ou aliança. No contexto da Bíblia, significa o pacto ou aliança feita entre Deus e os homens por iniciativa da parte de Deus. No contexto bíblico, esta aliança é uma aliança divina, portanto. Nós temos a antiga aliança, o Antigo Testamento, o primeiro mover de Deus para com os homens, apontando para aquilo que é o cerne da Bíblia, Jesus Cristo. E depois de Jesus Cristo, nós temos o Novo Testamento. Então, a Bíblia, ela é dividida em Antigo e Novo Testamento, sendo testamento em latim uma expressão de aliança, a antiga aliança e a nova aliança entre Deus e os homens. O Antigo Testamento, que são 39 livros, ele subdivide, quando nós vamos ao sumário, onde temos o índice, a relação de todos os livros da Bíblia. O Antigo Testamento, ele subdivide em 5 livros, chamado a Lei, 12 livros históricos, 5 livros poéticos, 17 livros proféticos.
sendo que esses proféticos se dividem em os maiores, que são 5, e os profetas menores, que são 12. O Novo Testamento, ele se subdivide em 4 evangelhos, um histórico, um livro profético, 21 epístolas, sendo 13 escrita pelo apóstolo Paulo e 8 gerais, escrita por outros homens de Deus. Este livro, quando nós começamos a sua leitura, se nós fôssemos fazer um sequenciamento histórico, nós poderíamos iniciar a sua leitura de maneira contínua no curso da história por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, sendo que Gênesis, Êxodo e Números, eles são um sequenciamento histórico. Levítico trata do culto sacerdotal e o Deuteronômio seria como uma recapitulação de toda a história até esse ponto. Depois seguiríamos a história com Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2ª Samuel, 1º e 2ª Reis, 1º e 2ª Crônicas, observando que 1º e 2ª Reis é a história do ponto de vista político e 1º e 2ª Crônica é a história do ponto de vista religioso. Esses dois livros se sobrepõem e traçam um paralelo na sequência histórica. Depois temos Esdras, Neemias e Esther. A partir daí, nós temos interposições dos livros. Quando chegamos no Novo Testamento, nós seguimos os evangelhos, que tratam da história de Jesus Cristo em 4 diferentes abordagens, e o livro de Atos dos Apóstolos, que dá o sequenciamento histórico. Os demais livros vão se interpondo ou explicando o conteúdo das Escrituras. Os livros proféticos tratam do que Deus pretende fazer na história da humanidade. Portanto, ele declara a priori o que virá no futuro. Quando nós abrimos a Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 3, 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, toda a Escritura significa os 66 livros. Ela é inspirada por Deus. Mais de 40 homens, ou em torno de 40 homens, escreveram esta obra do ponto de vista humano, mas eles foram inspirados por Deus. Portanto, quando nós declaramos isto, nós declaramos que a Bíblia é um livro inerrante e que tem autoridade em si mesmo. Imagine você, o Deus dos céus se autodetermina escrever aos homens a sua vontade. Vem até a terra, escolhe em torno de 40 homens, os inspira para que eles possam escrever este livro que é a palavra de Deus, a vontade de Deus revelada à humanidade. Portanto, nós podemos receber em qualquer uma de suas páginas
ensino, repreensão, correção e educação em justiça. E este livro tem um propósito: nos tornar salvos, redimidos, melhores, porque o objetivo é que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esta é a Bíblia e este é o início desta série intitulada A Bíblia. Se este vídeo fez sentido para você, curta, comente as suas impressões, salve para você revê-lo mais tarde, compartilhe para que alguém possa conhecer a Bíblia junto com você. Siga-me para que possamos crescer juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. O meu lema é: conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo. Grato por me ouvir e até a próxima.